bem, Jesus, o homem de bem, os espíritos dizem que aqui não estão todas as qualidades de um homem de bem. Ô Nilton, nós estamos errados. Ah, não. Está fazendo confusão aqui. Olha, as que coisas eu acho estão... que esse aqui... Tá ligado? Qual é que nós estamos na terça-feira? Terça-feira foi a parábola do semeador. Pois é, então não é. Então a eficácia da prece. É o capítulo 27 mesmo que eu falei com você. Tá. Pedis e obtereis. Aí você falou que era o 17, me confundiu, porque o 17 está marcado. Pedi e obtereis. É a eficácia da prece que nós vamos estudar. Deixa eu ver. O pessoal de casa nos perdoe. É isso mesmo, a eficácia da prece. Fica todo mundo quietinho. Vocês também fiquem quietinhos aí, resolvam. Vamos continuar aqui então. É o capítulo 27. Pedi e obtereis. Item, Conceição? Item 5. Item Eficácia 5. da prece. A eficácia da prece. Exatamente isso. Item 7 é... Item 5, eficácia da prece. o capítulo 27. 7, né? Item 5, eficácia da prece. Agora sim, semana passada nós estudamos aquela parte em que os dois homens que subiram ao templo para orar. E nós falamos bem devagarzinho. Um batia no peito, dizendo que não era igual ao outro, que pagava os dízimos e que jejuava 3 vezes na semana. Esse era o doutor da lei. E o outro era o publicano, que não levantava nem a cabeça e reconhecia os seus erros. E Jesus disse que o segundo voltou para casa justificado. E o primeiro, não. E a gente falou que a prece, para ser sincera, para ser ouvida, tinha que passar pela porta do coração. Lembram disso? Agora ele vai falar da eficácia da prece. Se ajeitaram? Quem nos ouve de casa aqui, a gente está aprendendo, então demora às vezes um pouquinho para se equilibrar aqui na parte técnica. Vamos lá. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Está em Marcos. Seja o que for que pensais na prece, credes que obtereis e vos será concedido. Essa é a afirmativa de Marcos, né? De Jesus, que Marcos assinalou. Então vamos ler aí o item 6, que ele vai falar sobre isso, e a gente entender bem o que ele quis dizer com essa afirmativa. Vamos lá, Conceição. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Vamos devagar. Há leis naturais. Vamos devagar. Vamos ver esse parágrafo. Vamos analisar esse parágrafo devagar. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Vamos lá. Vamos analisar esse princípio.
Deus sabe das nossas necessidades, Rebeca? Sabe. Então, para que eu vou pedir para Ele alguma coisa? Para que eu vou conversar com Deus, se Ele sabe do que eu preciso? É necessário, então, eu fazer oração? Se Ele já sabe. Nada acontece sem que Deus permita. Se eu faço uma oração a Jesus, ela vai a Deus. Se eu faço uma oração aos bons espíritos, ela vai a Deus. Então é Deus que concede os benefícios. A gente, quando agradece, a gratidão vai a Deus. Quando a gente louva, o louvor também vai a Deus. Eu agradeço a Jesus. Jesus, com a humildade que ele tem, ele vai dizer assim: agradeça ao Pai. Foi o Pai que concedeu. Então tudo chega a Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus. Nada. Se nada acontece com a vontade de Deus, tudo tem que chegar a Ele. Se Deus é onisciente, o que é onisciente, Rebeca? O que é onisciente, seu... Está presente. O que é onisciente? O que é onisciente, Maria? Não, Deus é onisciente, não tem pessoa onisciente. Só Deus é onisciente. Tá, então o que é onisciente? Tá, tudo bem. Conceição, salva aqui a turma. O que é onisciente? É estar presente em todos os locais ao mesmo tempo. O que é onisciente, Tereza? Ah, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que vai acontecer. Deus sabe de tudo, por isso ele é onisciente. E está em todo lugar. E está em todo lugar. Por isso tudo bem, não, ele sabe de todas as coisas. Se ele sabe de tudo, para que eu vou pedir a ele se ele sabe da minha necessidade? Marquinhos? Porque ele espera que nós peçamos, porque ele nos dá o livre-arbítrio. Ele pensa que se eu peço é porque ele quer que eu estou pensando nele. Então ele espera que eu peça, que eu vá até ele. Por que Deus quer? Por que pedir a Deus se Deus é onisciente? Qual o motivo de eu fazer a minha prece então? Por quê? Por que, Tereza? Porque na verdade a prece é um recolhimento junto a Deus, é você se entregar, não só para pedir, mas para agradecer também. Então a gente pede a Deus para entrar em sintonia com Ele. Em sintonia. O sol está a pino. Agora está de noite, né? Mas ao meio-dia o sol estava ali, a claridade do dia. Ela só entra se eu abrir a janela. Os raios de sol só entram em casa se eu abrir a porta e as janelas. Certo, Maria? Se eu fechar a janela, o raio de sol entra? Não. Mas o sol está lá. É só o senhor abrir a janela, abrir a sua casa, que é porque... Pois é, Deus é assim. Deus está sempre presente. Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Mas Ele só vai se ajudar se você quiser. Você precisa se abrir para Deus. Então na prece você entra em sintonia com Deus. E se eu fizer uma prece aos bons espíritos? Eles vão a Deus, como nós falamos. E se eu fizer uma prece para o mau espírito me ajudar? Então olha só, por isso que eu falei, tem coisa aberta para a gente falar aqui. Se eu penso numa pessoa que eu acho que ela é boa e peço para ela ajudar o Marquinhos. Marquinhos não precisa de ajuda não quero. Marquinhos, deixa Marquinhos sofrer um pouquinho. Vou pedir pela Maria. E essa pessoa é a obsessora da Maria.
ela está prejudicando a Maria. Como é que fica essa prece? Hein, Marquinhos? Eu sei que você tem uns obsessores também, mas então vamos lá. Vou pedir para o Marquinhos ajudar a Maria. Marquinhos é um espírito, mas ele é mau. Ele que está obsidiando Maria. Aí eu chego, Marquinhos, ajuda a Maria. Como é que fica essa prece? Então a gente... A minha intenção é boa, aí eu peço a um espírito, eu não peço a Deus, eu não peço a Jesus, eu peço a minha mãe para ajudar a Maria, mas a minha mãe é má. A minha mãe é má. Ela não vai ouvir a minha prece. Como é que fica? Não, porque você sabe. Deus vai atender a prece? Ela sabe que a gente falou já semana passada. Ganhou uma estrelinha, Maria. É a prece refratada, ela fala ali, né? A minha intenção é boa. A gente quer ajudar a Maria, mas a minha mãe é má. É a minha mãe que está prejudicando a Maria. Coitadinha da minha mãe, né? Está prejudicando a Maria. Porque se eu falar mãe dos outros, vocês vão ficar com raiva de mim. Aí eu falo da minha, que a minha não vai ficar zangada comigo. Aí a Maria, a prece vai a Deus. O André Luiz, é o que a Conceição ia falar, dá um exemplo desse, no livro Entre o Céu e a Terra. E é a partir de uma prece que desenrola toda aquela história. Porque ela pede para a mãe, a menina pede para a mãe ajudar a madrasta, mas era a própria mãe que estava obsediando a madrasta. E como ela tinha méritos, e a intenção era ajudar, e ela tinha méritos, a prece bateu lá em nosso lar. Os espíritos viram, estão pedindo socorro lá na terra. É fulana, vamos ver o que está acontecendo. Aí eles vêm. Por isso Marcos falou que nada, olha só, tudo o que fizer e peçais a prece, crede, obtereis, e vos será concedido. Vai chegar lá, desde que essa prece seja sincera. Quantas pessoas pedem para ganhar na loteria ou na loto toda semana? Aí não ganha. Tem que estar no cabimento da lei. Tem que estar no cabimento. Tem que estar. Então ela tem que ser sincera. E você tem que pedir, né? Ele colocou aqui em cima, porque você precisa entrar em sintonia. A gente estava estudando aqui... Aquele dia, o Conceição, que no culto do lar, que esteve, o último culto do lar, e nós estávamos estudando para pedir, entrar em sintonia com Jesus, mais ou menos isso, vê se você lembra. E foi dada uma orientação do mundo espiritual, o altivo, ele disse assim, se vocês não conseguirem chegar a Jesus, peçam a nós, que estamos aqui perto. Se não alcança, peçam a nós. Então eu posso pedir assim, altivo, me ajuda? Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Se eu pedir assim, Senhor, me ajuda? Aí Jesus vai olhar assim, pô, o Nilton está pedindo prece para ajuda lá no SEAP. Lá tem um diretor que pode ajudar ele. O altivo, ajuda o Nilton. Eu vou a Deus. Meu Deus, me ajuda. Deus não vai olhar, né? Deus é. Senão a gente vai ter a ideia de que Deus está. Deus, que a gente não sabe definir, a gente tem, as definições são incompletas. Deus Pai, inteligência suprema. Deus é, Deus não tem definição. Ele é, mas a gente precisa de alguma definição. Então, por quê? A gente não alcança. Falta-nos um sentido para compreender Deus, como está no livro dos Espíritos. Mas quando chega a Deus, isso imediatamente por leis, pela lei, que a gente também não compreende essa lei vai chegar aqui, ó. Deus pediu a Deus.
Ó, está no cabimento da lei. Quem é que está mais perto? Ah, é o altivo. Altivo, ajuda o Newton lá. Então a gente começou aqui pedindo, né? A gente no final, a gente agradece. A gente repete até as mesmas palavras aqui, mas a gente fala de coração. Não tem como eu não dizer assim, altivo, me ajuda, em teu nome, meu amigo, a gente começa o estudo. Não tem outras palavras, não tem como inventar. Porque nós precisamos da ajuda dele. Ele é o diretor da casa. E como nada aqui a gente faz sem pedir autorização a Deus, ao Criador e a Jesus, nós tudo começamos em nome de Deus e terminamos em nome de Deus. Meu Deus, me ajuda, nos proteja. A gente não fez essa prece? E o objetivo aqui qual é? O estudo, a compreensão do Evangelho. É um estudo importante? É importante para nós, é importante para quem está nos ouvindo à distância, é importante para quem vai ouvir amanhã. Quem ouvir vai ter a sua importância para aquela pessoa. Então eles vêm, é útil. Eu vou esperar o Newton para ele ter mais firmeza, para ele falar com mais desenvoltura. Eu vou estar do lado dele. Aí, olha aí, humildade. Aí cabe a nós, a gente tem que ser sempre humilde. Poxa, obrigado, altivo, você me ajudou. Aí a gente termina a prece em nome dele. Aí o altivo vai descer, pô, Newton me agradeceu. Não, ele vai reportar isso a Deus. Olha, ele está sendo grato. Ele está sendo grato. A gente vamos continuar ajudando. Entendeu a prece? Outra coisa da prece, a gente aqui ele não fala. A prece tem que ser direcionada. Ela tem que ter um objetivo. Qual o objetivo aqui? Estudar. Adianta eu falar assim: Senhor, ajude os mendigos da rua, ajude aos pobres e famintos, aos irmãos suicidas, aos espíritos sofredores, olhai pelo terremoto que caiu. Não é o objetivo esse. Então não é o momento de eu pedir pelos mendigos da rua. O momento é pedir para o estudo, inspiração para o estudo. Em outro momento eu faço isso, em um momento mais apropriado. A prece tem que ter um objetivo. Olha a prece refratada que a gente falou. A menina pediu para a mãezinha ajudar a madrasta. Era a mãe dela que estava prejudicando a madrasta. A madrasta estava muito doente, estava mal, pela ação daquele espírito que era a mãe da menina. Mas como ela foi sincera, ela tinha méritos, a prece atingiu o seu objetivo e o socorro chegou. E o socorro chegou. Ela direcionou o pensamento, é a minha mãe. Ela não fez a prece assim: Senhor, olhai por aqueles que não têm pão em casa, por aqueles que estão desabrigados, por aqueles bababá, mas olhai para minha mãe também. Ela não fez isso. Ela é a minha mãe que quer ajuda. Jesus, ajuda a minha mãe. A gente tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Os espíritos falam isso. Se você pergunta aqui, altivo, olha só, eu queria saber se eu posso fazer isso ou aquilo. O que ele vai responder? Sim. Não. Ele vai responder o que eu perguntei. Mas eu não queria saber disso. Eu queria que ele me explicasse se eu seguisse o caminho que eu estou querendo seguir, é correto, é isso que eu devo fazer, estou pedindo para ele me ajudar a raciocinar. Aí ele vai me explicar. Ó, você pode fazer isso, assim, assim, você está certo nesse objetivo, nesse caminho. Ele pode. Então eu tenho que saber perguntar. Se eu perguntar e resposta que vai me dizer sim ou não, ele vai dizer sim ou não.
Kardec nos ensinou a perguntar. Homem perguntador, esse tal de Kardec, né? 1019 perguntas, mais as subperguntas, mais as perguntas que ele fez no livro dos médiuns, mais algumas que tem na Gênesis, no céu e inferno. E as perguntas deles, as respostas eram sim ou não? Não, nenhuma delas. Nenhuma delas. Algumas sim, no livro dos médiuns, ele fez a pergunta muito objetiva, o Espírito disse sim. Aí ele pega aquela pergunta e refaz de maneira diferente, de modo que o Espírito chegue aonde ele queria. Então a gente tem que saber perguntar para aprender. Cadê o livro dos Espíritos? Está aí na mão ou não? Ninguém tem o livro dos Espíritos aí não, né? Tem aí, tem aqui. Vou abrir aqui aleatoriamente uma pergunta. Isso é para a gente saber perguntar a Deus, pedir a Deus, agradecer a Deus. Vou abrir aqui o livro dos Espíritos. Lei de liberdade, lei de justiça, amor, de caridade. Vamos aqui para a lei de adoração. Lei de adoração, né? A gente vai... Como Kardec perguntou na lei de adoração? Está aqui. Deus, 654, tem preferência por aqueles que o adoram desta ou daquela maneira? A pergunta que ele faz. Deus tem preferência por aqueles que o adoram desta ou daquela maneira? Responde os Espíritos. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que acreditam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si a todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual as exprimam. Cara, essa resposta é comprida pra caramba. Porque essa pergunta de Kardec, a 654, ela é uma pergunta que vem sendo encadeada por outras que ele já fez lá atrás. Então ele sabe o que ele quer. E os Espíritos respondem conforme a necessidade daqueles que vão estudar. E ele está falando aqui da prece, da adoração. Porque ele está dizendo aqui que você adora de um jeito ou de outro. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui sobre a prece. Está tudo dentro da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, Evangelho. Olha a pergunta que Kardec faz. A prece é agradável a Deus? E essa pergunta vem também depois de outras perguntas. Essa 658. A prece é agradável a Deus? Boa pergunta, né? O que você acha, Marquinhos? A prece é agradável a Deus? Por que sim? Explique e justifique. Valendo 5 pontos na prova. Por quê? Eu acho que quando ele tomou conhecimento do que a gente está sentindo de fato, ele está vendo o que a gente está vivendo. Por ele respeitar o nosso livre-arbítrio, ele espera a gente pedir, para ele saber de que maneira que a gente vai pedir. Para saber se a gente vai pedir o que precisa ou o que a gente quer. Então a prece é sempre agradável a Deus. Porque você está entrando em sintonia com o Criador, e isso é agradável a Deus. E Ele está ali para nos ajudar, para nos suprir. A gente existe porque Deus quer que a gente existe. Deus quer. Ele nos sustenta. O universo, diz Leon Denis lá, é o hálito divino. Nós estamos mergulhados no hálito divino. Porque Deus quer. O universo existe porque Ele quer, nós estamos aqui porque Ele nos criou, Ele quer. Então é agradável, porque a gente de Deus nós viemos, para Deus nós voltaremos. Pelos nossos próprios meios.
pedindo ajuda. Então, quando você pede ajuda, entra em contato com Deus, é agradável a Ele. É com o sol está ali, ele entra. Você abriu a porta, ele entra. Olha que resposta. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Pelo coração. Então tem que passar pela porta do coração. Tem que ter amor, tem que ter sentimento. Pois a intenção é tudo para ele. A intenção é tudo. A prece feita de coração é preferível àquela que pode ler, por mais bela que seja. Se a leis mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor, sinceridade. Mas não creias que ele seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que represente de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Está aqui no Livro dos Espíritos. Como é que foi a prece ali do publicano? Olha aqui que o publicano fala. Vamos voltar no publicano e vamos ver se dá tempo de a gente acabar pelo menos os 6. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Então o publicano era considerado homem de má vida, né? O fariseu, pondo-se de pé, orava assim interiormente. Vamos ver se o fariseu não era orgulhoso. Meu Deus, graça vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, o que estava ali do lado. É uma prece humilde ou uma prece orgulhosa? Orgulhosa. Jejum 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo de tudo que possuo. O cara era danado, né? Fazia tudo. É o politicamente correto, né? Esse irrita, não irrita? Está aqui. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou um pecador. E ele voltou para casa justificado. Ele foi atendido na sua prece. Ele foi ouvido. O outro não. Então ela tem que passar pela porta do coração. Precisa da humildade. Aí a gente leu aqui no 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece baseando-se no princípio que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-la a Ele. Quer dizer, Ele sabe de tudo, eu não preciso falar com Ele. Mas preciso sim, para eu entrar em sintonia com Ele. Estando no cabimento da lei, Ele vai nos atender. Acrescentam ainda que nossa súplica não pode mudar os desígnios de Deus. Agora, quem sabe dos desígnios de Deus? Quem sabe? Aquela mulher hemorria-se, ela pediu a Jesus, ela foi ao encontro dele e ela teve a fé. Se eu tocar na veste dele, eu vou ficar boa. Estava no cabimento da lei, ela fica boa. Ela ficou. Porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Tudo bem, vamos lá. Continuar? Continua. Há leis naturais. Só um instantinho. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Olha lá. Há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sobre a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los, e não deveria procurar esquivar-se dos perigos. Tá bom. Se fosse assim, se tudo estivesse previsto, eu não teria livre-arbítrio.
E tem que estar no cabimento da lei. Eu posso pedir assim: Senhor, eu não quero morrer nunca, eu quero viver para sempre. Eu não vou morrer. A morte não é fatal, nós não vamos morrer. Ele pode até prolongar o máximo que ele puder, mas um dia nós vamos morrer. Marquinhos, dá uma olhadinha ali no banheiro, entrou uma pessoa ali que eu não conheço. Eu vou ter que morrer um dia. Agora, se eu estiver doente e pedir: Senhor, não me deixe morrer agora, me ajuda, ele pode atender? Pode. Eu não sei se está previsto eu morrer ou não agora. E se não tiver? Eu posso pedir ajuda. Dá para ter uma moratória. Às vezes por isso que o livro dos Espíritos diz que fatal só o momento da morte o é. Mas é o momento em que você morre. Você deu o último suspiro. Aí é fatal. Porque o suicídio, por exemplo, antecipa a vida. A morte. Antecipa a morte. Você podia estar previsto viver até os 70 anos. Mas você pode ter uma moratória. Você ter uma carga fluídica, de fluido vital, e você viver um pouco mais. Não pode? Pode. A gente pode pedir. Está nos desígnios de Deus. E muita coisa na vida depende do meu livre-arbítrio. Do meu livre-arbítrio. Vamos lá, continua aí. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm para si e para os outros consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer. Por conseguinte, por sua iniciativa, há acontecimentos que, forçosamente, escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Da mesma forma que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, sobre a qual está estabelecido o seu mecanismo. Deus pode, portanto, concordar com certos pedidos sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o atendimento desses pedidos sempre subordinados à sua vontade. Ficou bem claro isso? Ficou? Alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, Conceição? Não, acho que está claro. Está bem claro, né? Nós estamos estudando aqui o Missionários da Luz. E o André Luiz é levado lá no departamento de reencarnação, uma instituição, nos parece que é um lugar muito grande. E chega lá uma pessoa, um espírito feminino, que pega o seu mapa reencarnatório, onde está se elaborando um corpo físico. Ela diz assim para o instrutor: aqui tem alguma coisa errada. E ele: como assim? Eu estou com um corpo perfeito. Eu preciso de um defeito no corpo. Ela não queria falir na vaidade. Então ela vai vir com problema nas glândulas. E o outro vem com um problema na perna. Ele vai ter um problema na perna. Aí vocês vejam, o livre-arbítrio do espírito, antes de reencarnar, ele pede, nesse caso, não é uma expiação. Vocês estão vendo como que a gente tem que entender a doutrina espírita? Ele vai vir aleijado, aquele caso não é uma expiação. Tem uma passagem do Evangelho que é a cura do cego, aquele cego Bartimeu, que ele vai à família, depois vai aos fariseus falar dizer que foi curado. A família até diz assim, os fariseus perguntam para a família: vem cá, ele é seu filho? Ele nasceu cego. A família diz assim: que ele é meu filho, eu sei. Como ele passou, que ele era cego, como ele passou a enxergar, pergunta para ele. Ele já é um homem
que estavam com medo de serem expulsos do templo. Enfim, não vou contar toda a parábola. O importante é que Jesus diz assim, os apóstolos perguntam, o que fez ele para nascer cego? A culpa é dos pais ou dele mesmo? Porque havia uma crença que se os pais errassem, os avós errassem, o filho podia nascer com problema. O que Jesus responde? Não foi ele nem os pais, mas ele veio cego para a glória de Deus, para o reconhecimento, a manifestação de Deus no homem. A gente não entende, né, aquela passagem muitas vezes. Como é que pode? Ele era cego, ele não estava espiando. Ele não estava espiando. Ele veio para a manifestação da glória de Deus. Então ele não estava ali à toa. É o que Jesus diz. Aí você fica pensando, muito tempo eu fiquei pensando nessa passagem. Como é que pode isso? Mas quando você pega e estuda o André Luiz, as obras de André Luiz, e o Espírito pede para vir com um problema na perna, porque ele não quer um problema na glândula, e estava com o mapa perfeito, porque ele não quer sucumbir na vaidade. Ele não quer sucumbir na vaidade, então ele quer um defeito. Ele não estava espiando. Ele não estava espiando. Ele não errou para poder vir com a perna manca, para vir coxo. Ele pediu, eu quero ser assim. Eu não quero ir perfeito. Ele podia vir perfeito, ele não quis. Vamos supor que esse mesmo, chegando aqui, o passe de cura, ele vem para o passe, vem a ser ajudado. Ele não pode até ser mudado, se ele aqui se arrepender por algum motivo, aquilo não fizer bem como ele pensava, mudar a situação? Pode ou não pode? Está nos desígnios de Deus, pode. Está no cabimento da lei. Igual o ceguinho veio mérito, o ceguinho veio, igual aquele que veio, esse devia a lei, ele veio para perder o braço, perder um dedo, aí é o mérito, o esforço dele, ele perdeu o dedo. Olha como é que a lei ela é interessantíssima, e não dá para a gente julgar. E até quando eu sei que aquilo é uma expiação ou aquilo é uma coisa momentânea? A gente não sabe. Fala, Maria. Por que o menino não era perfeito, ele perdeu as duas pernas? Então, aí está caracterizado uma expiação. Ela está perguntando, o menino era perfeito, andava e perdeu as duas pernas. Se caracteriza uma expiação. Toda expiação também é uma prova. Então é uma prova, é uma expiação. O que é a expiação? É o pagamento de uma dívida. Ele estava devendo, está pagando a dívida. Entendeu? Mas quando você vem, já nasce com um problema qualquer, como foi o cego Bartimeu, interessante aquilo, você está entendendo isso agora também, né? Já me explicaram há tempos Ele atrás que está tinha entendendo agora, e vocês também só estão entendendo agora. Tinha certas curas de Jesus que eles vieram para Jesus curar, que não Sim, então, do passado, mas não era. com a doutrina espírita a gente acha sempre que é expiação, fulano está devendo, e às vezes não, ele não está devendo. Com a doutrina espírita, tá certo. Ele pede para vir com uma deficiência qualquer para acelerar o progresso dele. Se ele passar por aquilo sem revolta, se ele passar por aquilo sem reclamar, ele vai dar um grande passo. É o que acontece lá com o que ele explica lá com o que é um completista. Ele explica lá no livro Missionários da Luz. Então na prece a gente pede a Deus, Deus concedeu que ele viesse assim, e Deus pode conceder outra coisa, mudar o rumo aqui. E geralmente ele passa sem revolta porque essas almas já têm um certo grau de evolução.
Quem geralmente reclama é aquele que está em expiação. Ele reclama. Já ter um grau de adiantamento, ele entende melhor e é resignado. Ficou bem claro aí esses exemplos? Eu quis dar o exemplo para vocês. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu aprendi isso agora. Eu tive a resposta que eu queria hoje, aqui, estudando. Eu nunca entendi aquela questão do cego Bartimeu. Eu lia, mas eu não entendia. Eu entendi hoje, aqui e agora, estudando. Lembrando lá do Espírito que veio. Que veio manco, e ele não precisava vir manco. E o outro veio pediu para mudar a programação para ter um problema nas como é que chama aqui? Nas glândulas. Nas glândulas. Interessante. A lei de Deus permite. E quando está no cabimento da lei e você pede a Deus, Deus atende. Deus atende. Tem uma pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa, porque é conhecida, mas ela caiu com a escada nas costas dentro do centro espírita trabalhando. Rompeu os ligamentos do ombro. Aí você pergunta, como? Estava trabalhando, é trabalhador, da casa espírita se dedicando, cai. Como é que Deus permite isso? Você sabe se ele poderia perder o braço num acidente de carro? E aquilo foi a misericórdia de Deus? Você não sabe. Você não sabe. Então a gente precisa ser resignado e mesmo no momento de dor agradecer a Deus. E como está lá no capítulo 8, que a gente já estudou, bem-aventurados que têm puro coração. Senhor, se a tua mão pesa sobre mim, que seja feita a sua vontade, não a minha. Mas se quiseres que a sua mão alivie, seja aliviado esse peso, também que seja feita a sua vontade. Então ali ele está ensinando, se a dor venha, que eu tenha força para passar pela dor. Mas se ela puder ser aliviada, Senhor, afasta-se, me alivia. Então a nossa prece tem que ser assim, sincera, de coração. Nós que já temos o conhecimento, a gente sabe que a dor faz parte do mundo que a gente vive. E se ela bater na nossa porta, a gente tem que se resignar. A maior dor na minha vida foi a perda da minha esposa. A maior. Mais do que a da minha mãe, mais do que a do meu pai, mais do que a dos meus avós, mas a minha. Cada um tem a sua. Essa foi a minha. É uma dor. É uma dor. Então a dor bateu a porta. E aí? O que a gente vai fazer? Se revoltar contra Deus? Como que a gente vai se comportar diante de uma situação dessa? A dor da perda de um ente querido é uma dor legítima. Está aqui no Livro dos Espíritos. Não lembra a questão. É uma dor legítima. Perda de um filho, perda de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, é legítimo. E você não pode dizer que a dor dela é maior do que a sua, porque ela perdeu o filho e você perdeu o marido, e vice. Não é, cada um vai aquilatar o tamanho da sua dor, cada um sabe o que está sentindo. Por mais que eu diga o que eu sinto, vocês vão olhar, vão fazer uma análise ou não, mas jamais vocês vão saber o que eu sinto, na verdade, porque ela é minha. Ela é minha. A Tereza pode dizer, minha mãe desencarnou. Desencarnou tua mãe? Não. Sabe que está perto, né? Sabe que está perto. Minha mãe desencarnou. A Tereza conviveu com ela, está com 70 aí. Quanto, Tereza? Não, você. 71 que a Tereza tem. Nem, parece até mais velha. Então, a Tereza viveu 60 anos com a mãe dela. Ela viveu 60 anos com a mãe. A mãe está com 90.
É 91. Você com 61, eu diminui um da sua mãe e um seu, tá? Para dar a conta redonda. 90 menos 60. Então viveu 60 anos, 61 anos com a mãe. Ela sabe o que ela sente pela mãe. E no momento só ela vai aquilatar esse tamanho da dor. Ela chega para mim e diz assim: Newton, minha mãe desencarnou, ore por ela. Eu, pode deixar, vou botar o nome ali, a gente vai pedir, vai orar. Mas por mais que eu sinta, eu não vou sentir o que ela sente. Não vou sentir, ela que sabe. Deus sabe o que a gente sente. E nesse momento que não dá para fazer mais nada, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me dê forças. Não vai faltar ajuda, não vai faltar o apoio, não vai faltar a força. Deus ouve, é a prece sincera, é a prece do justo. A prece do justo sempre é ouvida. Então Ele vai te atender. E nos momentos que a gente ora com fervor, a lágrima vem nos nossos olhos. Vocês já oraram e choraram? É o Espírito que chora. Essa é a prece verdadeira. Essa é a prece que é atendida, que é ouvida e que eles vão analisar e vão nos ajudar. Quando a gente lê as obras de André Luiz e vê a menina que ia ser estuprada numa viela e pede socorro, os espíritos acionam uma joaninha, era joaninha na época, devia ser joaninha, um carro da polícia. O carro da polícia liga a sirene do nada, ele não sabia nem porque estava se ligando a sirene. O malfeitor se assustou, deu no pé, largou a menina. Ela tinha mérito, o benfeitor estava ali. O que a gente vai fazer? Vamos ajudá-la. Mas se ela não tivesse mérito, as coisas poderiam acontecer. Poderiam acontecer. Mas se ela não tivesse mérito e pedisse ajuda, nesse momento é um pedido forte, né? Ia ser ouvida a prece dela. Ia ser ouvida. Por isso, Marcos afirma aqui: seja o que for que pedires na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Dentro do justo, dentro do que é justo, dentro do cabimento da lei. Ela vai ser sempre ouvida e vai ter o retorno, sempre. Estando no cabimento da lei, não adianta ficar pedindo aqui para ganhar na loteria, que eu não vou ganhar mesmo, até porque eu não jogo. Então não adianta ficar pedindo para ganhar na loteria. Tudo bem até aí? Vamos ver se dá para a gente ver o número 7 ou não. 7 Seria é grande. ilógico concluir por essas palavras: seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido. Olha aí, é ilógico, tem que estar no cabimento da lei. Continua. Que é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atende a todo pedido que lhe é feito, porquanto Ele sabe melhor do que nós que é para o nosso bem. É assim que procede um pai sensato que recusa ao seu filho as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. Ponto. A Dilane, que é boa, que gosta de pesquisa muita coisa do Chico, mas você sabe, pode me ajudar aqui. Aquela mãe que vai pedir pelo filho que já não tinha os braços. E ela vai pedir ajuda para o Chico. E não tinha uma perna também. E não tinha uma perna, né? Não tinha os braços e não tinha uma perna. E estava com problema na outra. A mãe foi pedir ajuda do Chico. Rezou, pediu. Para surpresa, o menino foi para o hospital e teve que amputar outra perna. Ela volta. Poxa, eu vim pedir ajuda e meu filho teve que amputar outra perna, já não tem os braços e agora vai ficar sem as duas pernas. Não é essa mesma história do Chico? Aí o que o Chico diz? Vai lá, completa.
O Chico fala que, a irmã fala para o Chico, né, para falar para ela que ele foi suicida muitas vezes em vidas passadas e que ele, só com aquela perna, ele já estava planejando sair e pular no rio. Tá. Tem que falar um pouquinho mais distante, porque a sua voz é Ele estava planejando forte. sair e pular no rio. Então ele estava planejando suicidar a si mesmo. Se ele ficasse com a perna, ia acontecer. Entenderam? Que ela falou muito perto do telefone. Ele queria se suicidar. Passava um rio próximo à casa dele, faltou o detalhe do rio, junto da casa dele, e ele estava planejando pular no rio para se suicidar. E o Emmanuel mandou avisar, ó, ele está planejando pular no rio. Já vem como suicida algumas vezes, algumas encarnações, e para que ele não faça isso, veio a ordem dele amputar a outra perna também. Aí você vê, foi um mal ou foi um bem? Tudo bem, mas foi um mal ou foi um bem para aquele espírito? Espera aí, responde a pergunta. Foi um mal ou foi um bem para aquele espírito? Foi um bem. Aí agora é outra, aí é porque o Marquinhos atropela. Agora responde a segunda, fala da mãe, pode falar. Agora que a mãe tem a informação, ela vai poder analisar aquilo sob um outro ponto de vista. Foi bom, fez bem para ele. Se ela tem fé na vida futura, ela vai entender que ele não criou mais uma dívida. O Marquinhos está dizendo, ela analisou direitinho. Ela com a resposta, ela analisou, vai ver que foi um bem para o filho. E no fundo, para ela também. Como mãe, ela queria o filho perfeito. Agora, que dor não seria dessa mãe se ela vê o filho morto porque se suicidou no rio? Então foi um bem para ela também, não é? Interessante. Continua aí. O homem geralmente vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, que é nesse caso aí que a gente deu exemplo, Deus deixará que ele sofra, como o cirurgião deixa o doente sofrer com uma operação que vai lhe proporcionar cura. Aí você vê uma pessoa, uma criança, ou seja lá quem for, com um câncer. O câncer choca muito a gente, né? É um tratamento doloroso, com quimioterapia, começa com radioterapia, e vai sempre ao hospital, a pessoa se ressente daquilo. Como ela tem um instinto de conservação, ela quer viver, mas o sofrimento faz parte. Nós sabemos que ali tem uma marca no perispírito e o corpo físico está funcionando como um mata-borrão, limpando. Vamos falar do nosso chefe, do Altivo? Altivo desencarnou de câncer, né, linfático. Conversando com ele, eu perguntei ao Altivo, e aí, o que o doutor Herman está dizendo? Estava com ele sentado lá no hospital, ele estava tomando sangue, fazendo uma transfusão, porque ele ficava fraco, né, sem cor, então estava tomando a transfusão. Aí eu perguntei, o que o doutor Herman está dizendo? Esse teu problema aí, Altivo. Ele falou assim, o doutor Herman falou que eu vou ter que morrer mesmo. Né? Vou ter que morrer mesmo. Já que eu vou morrer, aproveita e resolve os problemas que você tem lá de trás. Resolve. Ele falou isso. Você sabe que o burro aqui, como eu queria que ele ficasse vivo, né, com saúde, eu na hora não atinei para a resposta, ele só raciocina depois, né? É igualzinho a Lurdinha. A Lurdinha estava com aquele problema grave no cérebro, no cerebelo, um câncer, vou dizer, um câncer, uma espécie de câncer. E eu não via, tive vários avisos de que ela iria desencarnar, mas eu não enxerguei. Depois é que eu vi tudo. Então naquele dia foi isso. Então aquilo foi isso. O Altivo é a mesma coisa. Então você tem umas coisas aí. Vamos resolver logo esse problema? Aproveita e vamos resolver. Aí ele teve lá
como é que é o nome? É o câncer linfático, né? Se ele já era bom, um homem bom, um amigo, agora então, hein, como é que ele não está? Porque ele se livrou de algo, né, devia estar lá atrás, que nem sabia, expurgou no corpo. Aquela marca foi expurgada. Expurgou. Eu não sei se ele respondeu sério ou brincando. Eu perguntei: o que você fazia na outra vida? O que você foi na outra vida, tio? Aí ele olhou para mim e disse assim: eu cuidava dos leões lá no circo, lá em Roma. Aí eu falei: e eu fazia o quê? Ele: você me ajudava. Não, respondeu brincadeira, foi uma brincadeira. Mas se isso foi verdade, vamos analisar, vamos aqui pensar um pouquinho, elocubrar. A coisa foi lá atrás, 2000 anos, a gente não lembra, a gente traz marcas de muito tempo que a gente até esqueceu. E que você precisa expurgar do seu perispírito. E no momento que você está mais consciente da vida espiritual, é a hora que você tem de passar por aquilo, de enfrentar, de ter coragem e passar. Faz parte. Então vamos embora. Vamos resolver logo esses problemas. Aí as pessoas pedem a Deus por você. Mas você, consciente daquilo, você sabe, a prece vai amenizar a minha dor, vai suavizar a minha dor. Mas eu tenho que passar por isso. Ele não sabia que ia passar? Ele sabia. Tem que passar. Tem que expurgar. Aí, Deus, nas suas preces, Ele vai te atender. Porque você precisa passar por aquela situação difícil e você pediu para passar por aquela situação difícil. É quando você vê alguém já nascer com um problema grave como esse, sem as duas pernas, como você falou, é uma expiação. Aí é nítido. Aí não é por causa da vaidade, é uma expiação. E quantos espíritos que vencem, mesmo com essa dificuldade, não é? Vence. Você vê no Memória de um Suicida, o Mário Sobral já com o braço paralisado, porque ele não se sentia digno de ter as mãos, né, o braço, porque ele matou e depois se suicidou. Ele: meu Deus, as mãos que Deus me deu para trabalhar, para servir, eu matei, eu estrangulei a moça e depois botei o lençol e me suicidei. Então ele não se sentiu digno de ter o braço. Ele vai nascer pela misericórdia de Deus sem o braço. Agora, por causa disso, ele não vai orar? Vai: meu Deus, me ajuda, me dê força para viver a vida. E muitos vivem a vida melhor do que a gente, assim, né? Não é? Lutam e vencem. Vamos terminar isso aí para a gente rezar? O que Deus lhe concederá, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe considerar são os meios de sair das dificuldades, com a ajuda das ideias que Ele fará os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará para o homem. Deus assiste os que ajudam a si mesmos, de acordo com estas palavras: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, o homem prefere ser socorrido por um milagre sem fazer o menor esforço. Vê capítulo 25, item 1 e Ficou seguinte. bem claro, né? Bem claro. Será, vamos só pensar, se aquela mulher morria, se não tocasse na veste de Jesus, ela ia morrer daquela doença? Podia, não podia? Mas ela ela buscou a cura, a fé, ela foi a Ele, ela recebeu. Então a gente tem que fazer o movimento, pedir, ir ao encontro daquele que vai nos ajudar. Se eu estou com um problema físico e não vou ao médico,
posso morrer com ele. Mas se eu tenho um problema físico qualquer, vou ao médico, ele me dá um remédio, eu fico bom, eu vou viver um pouco mais. Ficou bem claro? Pergunta? Então vamos encerrar o nosso estudo, agradecendo a Deus, né? Vamos terminar em nome de Deus. Faz a prece. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, é com alegria em nossos corações que nós te agradecemos essa oportunidade de estudar o teu Evangelho. Agradecemos pela ajuda que tivemos e te pedimos, Senhor, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que teu amor possa envolver a todos nós e nos amparar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos ao nosso altivo pelo carinho, pelo amor que tem por esta casa, por todos nós. Agradecemos a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, que seja em nome desses espíritos, das nossas irmãs queridas, Cidinha, Neuza, Elvira, que representam todos os demais espíritos amigos da nossa casa. Que seja em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus nosso Pai, que encerramos os estudos da noite de hoje em torno do Evangelho. Que assim seja.